Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu tenho 28 anos e sou programador full stack e atualmente estou no Canadá, em Montreal. Cadê o resto? O E quê? agora vamos ver a história do Pedro. Eu te perguntei um tempo atrás o que você estava fazendo, você me contou que passou na Shutterstock, né? Eu até dei uma fuçada lá na internet. Mas me conta então, o que é que você está fazendo hoje? De uma forma geral, né, eu tenho trabalhado como full stack. Atualmente estou numa empresa que se chama Shutterstock e eles são responsáveis por ter imagens de stock, vídeos e outras coisas, né? E atualmente estou trabalhando como full stack developer, trabalhando com React, Next.js e Node. Então, você falou que estava trabalhando com JavaScript, React, Node, Next.js e a galera no Brasil agora vai pirar porque, enfim, né, tá tendo esse boom lá, explosão e bacana. Eu cheguei aqui, né, eu vim pela Exec, inclusive já fiz vídeo no canal falando sobre isso, o pessoal geralmente me pergunta um monte de coisa, e você também veio pela Exec, certo? Eu tô aqui, vai fazer 1 ano e 6 meses, por aí. Você, quanto tempo você está por aqui? Então, né, cara, eu tô aqui em Montreal agora, acabou de fazer 4 anos e alguns meses, né? E inicialmente eu vim com a Isaac também, para poder fazer um período de 1 ano apenas, né? O plano era só vir, aventurar um pouco, não tinha muito plano não, tá? Não tinha planejamento nenhum para poder chegar aqui, nem nada. Aí acabou que eu arrumei outro emprego, aí eu apliquei para aprender francês, e aí o processo de imigração foi acontecendo, foi acontecendo. Hoje eu estou no meu 4º emprego em Montreal, né? Acabei de mudar para uma empresa recentemente. Também virei residente permanente no ano passado. E, cara, tenho gostado muito da cidade, o país é bem bacana. Viajo no país quando tenho a oportunidade de viajar. As pessoas são bacanas, tem uma boa qualidade de vida e eu tenho curtido bastante. Eu sei que você, na verdade, através de Ian, você lembra de Ian? Ian Sim, sim. falou, pô, Miguel, tem outro baiano lá, e quando foi ver, olha só quem é, a gente tirando foto lá no parque, que a gente foi se encontrar pela Isaac, né? Então ele falou que te conhecia, mas me conta aí nesse começo, você morava em Camaçari, Camaçari é a região metropolitana também, né, de lá da Bahia? Então, Ou, enfim, uma cidade que não é Salvador. originalmente eu sou de Camaçari, né? É uma cidade na região metropolitana de Salvador, né, na Bahia. Nasci e fui criado lá e um período também morei em Salvador, no caso, especialmente para estudo e trabalho. E através de Ian também, né? Que é um cara que está super antenado no que está rolando em várias coisas. Por causa dele, eu fui parar na Austrália antes, né? Então, eu fui para a Austrália antes também, onde foi que eu aprendi inglês, tive uma experiência fora do Brasil e tal. Tá, então, né, deixa eu explicar para você um pouco como é que eu acabei entrando na área de tecnologia. Eu estava fazendo as contas essa semana, já está dando mais ou menos 10 anos que eu comecei a trabalhar na área, né, trabalhando com diferentes tecnologias, fazendo diferentes coisas. E meu início mesmo na área foi fazendo um curso técnico em informática, né, porque eu sou originalmente da região metropolitana de Salvador, né, em Camaçari. E foi um período em que estava tendo um boom de escolas técnicas no Brasil todo, né? Novas iniciativas do Ministério da Educação. E aí eles colocaram um curso de tecnologia de informação em Camaçari, e também tinha um curso de tecnologia em eletrotécnica, né? E eu não sabia nem o que era tecnologia de informação, nem sabia o que era eletrotécnica na época, né? Fiz uma rápida pesquisa científica no Google, analisando a Wikipédia, né? Então, cheguei à conclusão que talvez tecnologia de informação seria mais adequado para mim, né? Tinha um computador e tal, brincava com algumas coisas, quebrava, na maioria das vezes, o que eu tinha. E aí foi com 15, 14 anos que eu entrei na escola técnica. E o curso de tecnologia de informação, ele era focado em desenvolvimento de software. Então, a gente tinha matéria de banco de dados, tinha sistemas operacionais, a gente tinha Java, .NET, né? E Java e .NET são as linguagens mais ainda utilizadas na Bahia, né, a nível enterprise, né? O governo utiliza bastante, outras empresas utilizam bastante, por N motivos. Os primeiros trabalhos que eu consegui foram em .NET, e na época, até em Salvador, tinha um programa da Microsoft, chamava Microsoft Students for Business, que aí você fazia tipo uma provinha de lógica, de algumas coisas, e ele selecionava alguns alunos de cursos técnicos ou de primeiro, segundo semestre de faculdades, universidades,
e aí você podia ter um curso da Microsoft e tal. Aí nesse Mas você processo... entrou na Microsoft, você fez esse curso da Microsoft e entrou na Microsoft aí? Já não. Não, 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 não. Então, era só um curso que falava assim, você vai aprender tal coisa aqui sobre a plataforma .NET, algumas coisas assim. É um curso bem simples, como se fosse um curso de lá, um fim de semana, 2, 3 fins de semana e um projetinho, né? Aí eu acabei fazendo esse curso, aí teve também uns outros colegas meus que também passaram, e aí nesse processo, um dos professores que eu tive no ensino médio falou comigo, legal, tal, vem trabalhar com a gente aqui no estágio. Aí eu consegui meu primeiro estágio nesse processo, quando eu tinha acabado meu curso técnico, aí eu estava procurando para o estágio, que o estágio era obrigatório. Você Aí, lembra o ano disso? Não. Era ainda em Camaçari, né? cara, na verdade, isso foi em Salvador, o curso da Microsoft Student to Business, Ah, e meu primeiro estágio foi em Salvador também. E aí na verdade, foi na maternidade, a gente tinha um sistema lá de gerência dos partos, leito, quarto, essas coisas, que tinha sido feito com esse professor e esse grupo de pesquisa e tal. E aí foi o primeiro estágio que eu consegui. É, tudo muito, é, tudo muito, vamos dizer assim, rústico, né? Tipo, a gente não tinha versionamento de version control, a gente não tinha backup, não tinha muita coisa. você entrou no Senai, então você entrou... Na Foi verdade, Senai ou foi outro... na outro... verdade eu estudei no IFBA, que na época era o que se chamava de Cefet. Pronto. Quando eu entrei era o que se chamava de Cefet, que era o centro de ensino técnico que tinha pelo Brasil todo. Aí era o Cefet Bahia. Uhum. Aí teve um processo de transformação da rede, aí virou IFBA, né, que virou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, né? E isso foi em Camaçari, no caso, né, o curso. Saquei. Porque, assim, muita gente me pergunta, Micael, qual curso eu faço? Eu fiz curso técnico também no Senai, eu comecei em 2014, né? Uhum. E terminei em 2016. E vê se você concorda comigo. Eu acho que a forma mais rápida de você entrar no mercado é você fazer esse curso de 2 anos, que é um curso técnico, quando você pega as matérias ali bem comprimidas, né? E vai. Mas o que você acha do curso técnico? Você aconselharia para alguém que está começando na área agora? Cara, eu acho que quando a gente para analisar hoje, né, tipo, o mercado de tecnologia em si, se fala muito sobre MVP, se fala muito sobre faz funcionar e depois a gente vê o que acontece, né? Então, tipo, como você falou, é um período condensado, são 2 anos, e para mim, eu acho que tipo, não tem coisa melhor do que um curso técnico no Brasil, ainda mais para quem é jovem. Um curso técnico abre muita porta, e eu diria até mais, eu diria que talvez um curso técnico abra mais porta do que universidades, pela metade do preço, ou menos que isso, não sei. Depende de como você Metade do tempo. valoriza o seu tempo. No meu caso, eu ainda fiz pelo Pronatec, eu não pagava, né? E ainda tinha uma bolsa para fazer, tipo, pagar o transporte e pagar a alimentação. Então foi Uhum. uma parada bacana e bacana que vendo mais gente também que veio da mesma base, né, de curso técnico e poder ajudar a galera. Então você, veja bem, terminou, você só conseguiu o estágio quando você terminou o curso técnico, foi isso? Isso. Que o estágio era parte obrigatória do curso, e aí meio que casou algumas coisas e aí acabou saindo no estágio. Depois do curso técnico, você tipo, já conseguiu seu primeiro emprego ou você já estava pensando, não, vou sair do Brasil logo? Como foi essa situação aí? Você começou a trabalhar, começou a fazer faculdade? Então, na verdade, se fazer uma linha do tempo falando sobre isso, né, o que aconteceu? Eu fiz o curso técnico, foi em 2008, quando eu comecei meu curso técnico. Eu terminei as aulas em 2010, daí foram 3 anos, porque eu fiz o ensino médio junto com o ensino técnico, né? Hum. Então, eu tinha aula misturada de português, inglês, com banco de dados, sistemas operacionais junto, né? E aí eu fiquei um ano de 2011, eu fiquei basicamente estudando para vestibular, para poder fazer entrar no curso superior, algo do tipo. E nesse processo também fazendo Uhum. estágio, né? Aí então nesse primeiro ano eu estagiei em alguns locais, então eu estagiei nesse primeiro estágio na maternidade, depois fui para um outro local. E aí o meu terceiro estágio foi realmente um estágio numa empresa que tinha alguns produtos e tinha algumas soluções que eles tinham desenvolvido, né? Aí lá eu trabalhava
trabalhava com ASP clássico. Muita gente talvez não sabe nem o que é ASP clássico, mas eu não recomendo procurar isso na internet. Você pode ver cenas muito fortes. E trabalhava também com Java, tinha um pouco de .NET. Então, tipo, era uma saladinha de fruta com várias tecnologias, mas a melhor coisa disso é que quanto mais você experimentar no início de qualquer carreira, mais chance você vai ter de você entender, aprender diferentes tecnologias, pelo menos o básico delas, e aí você ter um direcionamento na sua carreira, e aí você vai ter melhores frutos no futuro, né? Eu tenho vivido parte disso. Eu tenho metade da experiência que você tem, né? Quando eu comecei o curso em 2014, pelo que você está me falando, você começou em 2008, olha a quantidade de tempo, 6 anos já de diferença, né? E no meu primeiro ano, eu entrei na startup e eu toquei PHP, JavaScript, daqui a pouco estava com C Sharp e ASP também, .NET, Entity Framework, daqui a pouco estava com Java, VRaptor, Hibernate. Então, um período de 6 meses eu tinha tocado um monte de tecnologia que depois começaram a me abrir portas e, bom, beleza, eu posso ir para Android, que é com Java, eu posso ir para Microsoft, lá para o lado do Windows. Então, abriu muita porta e realmente esse negócio de se expor à tecnologia, em vez de ficar só querendo fechar, é uma parada que a gente tem que ter a mente aberta para isso. Agora, uma coisa que o pessoal comenta muito também é com relação à faculdade. Me conta aí como é que você decidiu fazer faculdade, qual curso você está fazendo e qual é a importância da faculdade também para vir aqui para o Canadá, na tua visão? Como eu falei, né, em 2011 eu estava fazendo um processo vestibular para poder fazer algum curso superior, cheguei até passar em alguns processos e acabei escolhendo fazer sistema de informação na Universidade Federal da Bahia, né? E nesse mesmo tempo, quando eu comecei a faculdade, eu já trabalhava full time numa empresa. Na época eu trabalhava com C Sharp e .NET e também com ASP clássico na época. E, cara, eu acho que conhecimento nunca faz mal, e é importante, né? Então, tem coisas que, tipo, o nível de profundidade no ensino superior, você não vai ver isso em um curso técnico e talvez você não vai ver isso de uma forma adequada, vamos dizer assim, estudando sozinho, porque você não sabe as coisas que você não sabe. Então, o ensino formal, ele tá aí para te ajudar nisso, né? Tipo, te dar um caminho de, talvez siga por aqui, que talvez você vai aprender o que é necessário, né? Daí eu cheguei a fazer 1 ano do curso de sistema de informação, né? E também foi um período que teve muita greve nas universidades federais do Brasil e em várias instituições públicas. Como você falou do nosso caro amigo Ian Pierre, né? Ian Pierre veio me falando no ouvido, né? Tem agora um curso aí, tem um intercâmbio para fazer e tal, etc. E aí foi na época da bonança do Brasil, que estava tendo Ciência Sem Fronteiras, né? Olha só. Aí nesse processo, ele falando, cara, se inscreve. Beleza, aí eu peguei e me inscrevi no processo. Na época eu tinha me inscrito para Portugal, por razões óbvias, porque meu inglês não era muito apurado nessa época. Aí acabou tendo todo um rebuliço lá no Ministério da Educação, com CAPES, com LATES, com CNPq, tudo SPQ, whatever acrônimo que você tiver. Aí o que aconteceu? Eles deram a opção para a gente para poder escolher um outro país. E aí eu acabei escolhendo a Austrália. Aí eu fui para a Austrália durante um período de 1 ano e meio. Aí aprendi inglês, estudei algumas matérias lá de tecnologia. Aí eu voltei para o Brasil. Estudei um período na faculdade novamente. Estava trabalhando de novo já. Só que nesse período eu estava trabalhando em Java já. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha feito 2 entrevistas. Uma entrevista era para trabalhar com .NET e a outra entrevista eu trabalhava com Java, né? Para poder voltar no mercado em Salvador, né? Aí o que aconteceu? Tipo, eu gostei muito da empresa que trabalhava com .NET e eu gostava também de trabalhar com Java. Tipo, não tinha esse problema. Eu sempre fui meio technology agnostic, tipo, o importante é solucionar o problema. Só que aí nessa parte acabou acontecendo uma bifurcação na minha carreira, né? Tipo, parei de trabalhar com .NET, que eu estava trabalhando no período, fui trabalhar com Java. Aí eu estudei um período na faculdade, 1 ou 2 semestres a mais, e aí eu resolvi abandonar a faculdade. Isso era sistema de informação em Salvador, na UFBA. Aí você falou, vou sair. Isso. Por quê? Por quê? Você perguntaria o porquê, né? Nessa ida para a Austrália e depois voltando,
eu acho que muita coisa mudou na minha cabeça, né? Quando você tem uma experiência fora do Brasil e aí você interage com outras culturas, você entende que, às vezes, o que é certo no Brasil é errado em outro país, o que é errado em outro país é certo no Brasil, né? Então, não tem o que a expressão em inglês tem, é tipo, one size fits all. Like, não tem, tipo, um tamanho serve para todo mundo, né? Você vai comprar uma roupa, não tem tamanho único da roupa, tem lá pequeno, médio, grande, e às vezes não fica legal, aí você tem que fazer uns ajustes. Então, eu cheguei à conclusão que a questão do ensino formal, o ensino superior, da forma como eu estava recebendo ele, também, talvez não fosse ideal para mim, né? Porque, assim, né, eu trabalhava 8 horas por dia na área, né, como desenvolvedor, e à noite eu ia estudar, fazer um curso de tecnologia, é um curso de 5 anos, né? E era bem puxado, né? Tipo, você trabalha o dia todo e ainda fazer um curso ainda de 3, 4 horas à noite, era bem puxado, né? Não sei se você conhece o Akiton Rails, né? Que é um cara da comunidade Rails, e tem um canal no YouTube também agora falando muita coisa de tecnologia e tal. Ele é um monstro, tá produzindo muito material. E eu acho que eu lembro na época também que eu li um post dele que ele falava sobre por que ele largou a faculdade e tal. Mas não foi um plano burro, vamos dizer assim. Não foi um plano... Foi um risco calculado. E ele falava assim, tá, você tem 40 pessoas numa sala de aula, se eu esperar 4, 5 anos nesse processo de prova, tudo isso para aprender que tá tudo ali, e aí, tá, agora depois de 4 anos, eu vou procurar um emprego. Você vai sair igual a todo mundo. Então, tipo, e ele falava, eu aprendi a base do que eu precisava, ele falava muito sobre, aprendi sobre cálculo, aprendi sobre como computadores funcionam, como programar, tipo, a base, a foundation de tudo. Ele falou assim, aprendeu. Aí depois, o resto do período do curso, ele acabou abandonando o curso. E aí, ele hoje, acho que ele tem uma empresa própria, então, tipo, ele tem uma relevância muito mais importante, talvez, do que ele poderia ter se ele tivesse terminado o curso dele, né? Não estou dizendo que eu sou a Akita, mas eu acho que isso ressonou na minha cabeça também, né? De tentar fazer algo diferente, né? Todo mundo está querendo seguir o caminho de, vou fazer um curso superior, vamos fazer dessa forma. Mas aí eu resolvi fazer o quê? Tipo, eu não terminei o bacharelado que eu estava fazendo na época, porque não estava com tesão mais de fazer. Esse é um dos motivos. E o outro motivo é que ia demorar muito tempo, né? Era um compromisso muito grande para mim, enquanto já estava trabalhando no mercado e tal, e gerando valor já da forma como eu poderia gerar. Então, rapidinho, você voltou da Austrália e você olhou para o curso e falou, não é para mim, vou parar aqui. Aí parou, continuou trabalhando. O que é que você fez nesse período até você, por exemplo, aplicar para a ESEC aqui no Canadá? Como foi essa história? Então, né, nesse período eu acabei ficando um ano e meio no Brasil, né? Então, eu voltei para o Brasil, foi final de 2014, depois de ter ficado um ano e meio na Austrália. E aí eu trabalhei um ano e meio numa empresa em Salvador como um desenvolvedor Java, né? E aí nesse período eu cheguei a fazer um semestre da faculdade novamente. Aí só que a vida é cheia de surpresas. Aí eu acabei fazendo uma cirurgia de um problema que eu tive. Aí eu fiquei afastado da minha empresa por um mês devido a atestado médico e tal, essas coisas. E nesse período também foi um momento difícil para mim, porque não sei se você já conhece alguém que teve esse processo, mas, tipo assim, às vezes quando você acaba tendo que ir para o INSS fazer uma perícia médica, às vezes a perícia não está disponível quando você já estou bem, meu atestado acabou. Então, eu fiquei, acho que 2 meses, se eu não me engano, sem trabalhar e sem receber. Ou seja, o nome disso é cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, eu comecei a pesquisar vagas. O meu plano na época era arrumar vagas, tipo, ir para o Sudeste ou Sul do Brasil, que tem uma remuneração maior do que na região de Salvador, né? E eu tinha um colega meu que trabalhava comigo que ele tinha arrumado uma vaga, uma empresa, acho que chama T-Systems, que é uma empresa alemã, mas que tinha uma base em Blumenau, na Santa Catarina, e tava ganhando bem, né? Aí eu falei assim, tá, beleza, vamos
vamos tentar aplicar para lá. Mas eu não passei, porque eu não tinha alemão, tinha inglês, mas não era o suficiente para eles, né? Que alemão é um bicho bastante exigente, né? Tem que ter inglês e alemão. E o que aconteceu? Aí, nesse processo, aplicando para algumas vagas, aí eu descobri a Isaac no processo, no LinkedIn, eu sempre usei muito o LinkedIn. Fui para um dos eventos dele, falei bastante com eles a respeito de como funciona. Aí teve um processo, quais países você quer ir e tal, essas coisas. E na minha cabeça, Canadá nem estava na minha lista, assim. Tipo, nunca, eu costumo dizer que eu nunca tive o sonho canadense, nem o sonho americano, vamos dizer assim. Nem o sonho americano você tinha? Geralmente Não. No Brasil a gente quer ir para os Estados Unidos. Não. Qual você queria ir? Então, na verdade, nunca tive o sonho americano, por isso que eu fui parar na Austrália, né? Tipo, assim, vou bem longe, sei lá. Mas aí, tipo, nessa época, como eu tinha esse amigo meu que falava, alemão, que ele morou na Suíça, na parte que falava alemão, aí eu falei assim, pô, então eu acho que talvez vou aprender alemão aqui. A ideia seria o quê? Ir para Alemanha, porque tem uma cena legal de startups. Holanda também tem uma cena bem bacana. E teve uma outra vaga que eu apliquei, que eu fiquei meio, nossa, que legal, esse local deve ser bem legal. Na Estônia, cara, pela Isaac. Mas o processo do Canadá saiu antes, aí eu resolvi ir para o Canadá, né? E o pessoal geralmente está interessado no processo em si. Me fala, tipo, como foi o processo seletivo para essa primeira vaga da ESEC e para que era para trabalhar nela? Eu cheguei a aplicar para algumas vagas, né? Como eu falei, eu tinha, vamos dizer assim, uma lista de países bem definida na minha cabeça, né? Eu falei assim, tá, o que eu quero disso aqui? Tá? Então, talvez eu quero aprender uma segunda língua, talvez eu quero fazer tal coisa. Eu analisei o país onde tinha, por exemplo, custo de vida do país, valor do salário, etc, né? Então, eu cheguei a aplicar para algumas vagas, assim, apliquei para algumas na Austrália, apliquei para algumas vagas, principalmente na Europa, e apliquei para 1 ou 2 vagas no Canadá, né? Eu cheguei a ser contactado pelo pessoal da Isaac de vagas, acho que foi na Áustria, mas eu acabei recusando devido a questões monetárias. O salário dele era menor do que o salário que eu recebia na Bahia. Então, eu falei assim, não tem condições. Eu vou pagar para trabalhar no local, né? Aí, o que aconteceu? Eu apliquei para algumas vagas e eu trabalho muito assim, cara, tipo... sabe aquela história de treino é treino, jogo é jogo? Mas, assim, tudo que você conseguir treinar para você conseguir se sair bem num jogo, você tem que fazer, né? Então, tipo assim, vamos dizer assim, na minha cabeça a lista era assim, ó, eu quero Alemanha, Reino Unido, Austrália, como país. Botei esses países na minha cabeça, né? Aí apareceu uma vaga, por exemplo, no México. Apliquei para a vaga no México. Que era para quê? Que era para eu ver como o processo funcionava, né? Tem que fazer uma entrevista com uma pessoa como se fosse um recrutador da Isaac. Aí depois vai e volta. Aí depois você faz entrevista técnica com a pessoa. Então, tipo assim, de novo, você não sabe as coisas que você não sabe. Então, tipo, como eu tinha uma ideia de quais países eu estava mais interessado, eu fiz esse exercício, vamos dizer assim, né? Fiz entrevista para o México, fiz entrevista para um outro local. E aí, quando apareceu a oportunidade do Canadá, que foi, eu apliquei, não sei, tipo, maio, abril, e aí 2, 3 meses depois acabou que aconteceu que chamaram e aí eu comecei a fazer todo o processo, né? Então, eu fiz uma entrevista, como se fosse uma entrevista de RH, depois fiz uma entrevista com os founders da empresa, e aí depois eu tive uma entrevista que... Eu chamo de entrevista, né? Mas porque, tipo assim, é como se fosse um exercício, né? Tipo, faça aqui uma aplicaçãozinha que faz um CRUD, né? Que cria as coisas, update, delete e etc, né? Eu consegui ser aprovado nessa vaga, e aí depois disso tem todo o processo agora de fazer visto, né? Então, tipo, aí você tem que fazer exame médico, você tem que fazer exame raio-x dos pulmões para dizer que não teve pneumonia mais, porque o Brasil ainda tem caso de pneumonia. Exato. Aí tem algumas outras doenças também que são feitas algumas análises, tem o background check também que você acaba fazendo, né? Aí eu fiz o processo todo do visto, e aí foi comprar passagem. Só uma dúvida. Uhum. A sua empresa arcou com esses custos para você ou não? Você arcou também? Tá, então, esse é um ponto que eu acho
Eu acho importante. Talvez se você quiser, a gente pode fazer um vídeo específico sobre isso depois. Mas um ponto importante é que tem empresas grandes que elas pagam o que chama de pacote de relocação, né? Tipo, vou pagar seu avião, vou pagar certas coisas, né? Só que, no caso da ISEC, o meu avião, Sim. meu bilhete de avião eu tirei do meu bolso, meus vistos eu tirei do meu bolso, outras taxas que tem eu tirei tudo do meu bolso. Então, eles eram responsáveis por pagar a parte que a empresa paga para processar vistos com o governo canadense e taxas envolvidas com o processo com a ISEC, né? Mas essas outras coisas eu tinha um dinheirinho separado e aí eu consegui pagar esses custos. Bacana, bacana, porque no meu caso foi a mesma coisa, né? Eu tenho um colega que ele tá em Vancouver, aqui, colega de universidade, né? Jonathan é o nome dele. Ele tá lá em Vancouver trabalhando na Microsoft. A Microsoft pagou tudo, absolutamente tudo, né? Quer dizer, até onde conversamos e até onde eu ouvi foi nesse contexto. E olhando pela Microsoft, né? Realmente eles fazem isso. No caso da Exec é um cenário um pouquinho diferente, eu também arquei do meu bolso. Mas bacana, então você aplicou no Brasil, fez entrevistas, fez a mesma coisa que eu fiz, inclusive, e aplicou em várias entrevistas diferentes só para ver como era o processo. Exatamente. Passou nessa vaga do Canadá. E aí, você chegou aqui no Canadá para trabalhar com o quê? Já foi com Java? E como foi esse primeiro ano de experiência? Então, cara, quando eu cheguei para trabalhar com Java, né? Trabalhava na época com Java, um framework que chama Play Framework, na época também nessa empresa. Era uma empresa bem pequena, 3, 4 pessoas na empresa. Cara, para ser bem sincero, foi uma experiência difícil para mim, porque meu último emprego que eu tive no Brasil, eu tinha uma equipe de 70, 80 pessoas trabalhando no projeto, era um grande projeto, e fazer essa migração desse projeto grande para ir para um projeto pequeno, trabalhando agora numa segunda língua, em um outro país, teve um choque no sentido de tipo, tá, eu tenho que me reinventar aqui a forma como eu trabalho, né? Eu tenho que ser mais independente, eu tenho que me expressar bem, e eu tenho que me comunicar melhor com as outras pessoas, né? Então, foi um período de muito aprendizado, né? Tipo, eu até brinco com os amigos meus. Na época, eu comecei a responder perguntas no Stack Overflow, porque eu fiquei tão autônomo no que eu tinha que fazer, porque eu não tinha ninguém a quem eu podia perguntar, que eu comecei a passar muito tempo no Stack Overflow e respondi algumas perguntas do framework na época, algumas coisas. Entender também, né, que a cultura dos países são diferentes, a cultura de trabalho é diferente, né? Você chega num país, por exemplo, como o Canadá, você chega às 9 da manhã, vamos dizer assim, para o trabalho, às 5 horas, todo mundo vai embora, não tem esse negócio de, vou sair 5h30 que as pessoas vão me julgar. Isso acontece muito no Brasil e em alguns outros países, né? Mas aqui não acontece isso, né? As pessoas também aqui são mais sinceras, elas se não gostam, vão dizer que não gostam, se gostam, vão dizer que gostam e... No meu caso, foi um pouquinho ao contrário. No Brasil, eu trabalhei geralmente em empresas e times menores, né? Desde a primeira startup, e aí as outras empresas foi em times menores. Quando eu cheguei aqui no Canadá, que a empresa, quando eu fui ver, já tinha um time bem maior e peguei projetos, por exemplo, da Verizon dos Estados Unidos, e um pouquinho maior. Não tão gigantesco quanto a Microsoft da vida, mas maior do que eu estava acostumado. Agora, o choque de cultura, né? E tinha até um momento que eu refletia assim, cara, será que meu inglês é ruim e as pessoas não me entendem, sabe? Era mais a forma como eu me expressava, né? Tipo, eu não... Tinha uma barreira cultural que eu não entendia como lidar. Hoje eu consigo lidar bem com ela e tal. Veja bem, seu primeiro ano aqui trabalhando com Java passou por toda essa situação e no final do processo, como foi? Você chegou para o Brasil um tempo, depois voltar, ou já aplicou direto para outra vaga aqui e ficou? Como eu falei um pouco antes, né? Tipo, eu nunca tive o projeto Sonho Canadense, né? Então, meu visto nesse processo era um visto de 1 ano, fechado para trabalhar com essa empresa, né? E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei também foi fazer o que se chama de francização, né? Que é você vai fazer alguns cursos de francês, que é para poder aprender francês, né? Como eu falei mais cedo, tipo, a minha ideia, o meu plano era, tipo, ir para um país, mesmo que fosse temporário, mas que eu conseguisse aprender uma outra língua, né? No caso, em Montreal se fala muito francês, porque
por razões históricas, por N motivos, se fala Pronto. francês, né? E, então, eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para um curso de francês, então eu fiz alguns cursos de francês, né? E aí, nesse processo, tive meus altos e baixos, não gosto daqui, odeio aqui, agora eu amo, sabe? Então, foi esse processo de entender, né, de calibrar o que te faz feliz, o que não te faz feliz, e de calibrar também como você lida com as pessoas, ou com você mesmo, com o seu trabalho. E aí, nesse processo, falei com ele assim, com essa empresa, né? Eu falei assim, eu estou estudando francês, então eu tenho planos de aplicar para o processo de imigração da província, né? E aí o que eu quero fazer eu preciso que vocês estendam meu visto por mais 6 meses, que se vocês estenderem meu visto, agora eu consigo aplicar. Só vai depender de mim, né? De eu ter uma nota ideal ter os requirements, né? De francês, no caso, ter o nível de francês que é necessário, mais o período de experiência que eu tinha de 1 ano, que era o mínimo na época, né? Então, se você tinha 1 ano de trabalho na província, tinha um nível de francês intermediário e tinha um emprego no momento que está aplicando, você podia aplicar para um processo acelerado de imigração na província, e aí você poderia virar residente permanente. Então, foi esse processo que eu tentei startar, mas aí acabou que eu mudei de emprego, resolveram não renovar mais o meu período, e aí nesse processo eu fiz outras entrevistas, fiz algumas entrevistas em Montreal. Eu cheguei a fazer... Eu lembro que na época meu CV não estava lá bem trabalhado, né? Hoje eu conheço melhor o que eu poderia ter feito para ter melhores leads, né? Melhores entrevistas, né? Então, eu cheguei a fazer 2 entrevistas. Na época, eu já tinha um nível de francês razoável, conseguia ter uma conversa, fazer algumas entrevistas. Eu cheguei a fazer entrevista para uma grande empresa de consultoria que tem aqui, mas infelizmente acabei não passando. E aí teve outra empresa de consultoria que estava começando, que eu acabei passando. Aí eu falei, eu vim pela Isaac e tal. Aí a responsável pela RH na época conhecia, e eu fiz entrevista, foi bem, fiz uma outra, aí eu tomei um vácuo de 3 meses, ninguém falava nada, aí eu falei assim, eu vou ter que voltar para o Brasil, não consegui arrumar outro emprego que me desse um sponsor, né, que me desse um visto fechado para continuar no país. Aí o que aconteceu foi que, depois de uns 3 meses, 2 meses, me contactaram, aí eu fiz uma entrevista técnica, e essa entrevista técnica eu acabei fazendo com outro brasileiro, e aí a gente chegou e falou assim, vamos fazer em português mesmo, a gente fez a entrevista em português. Até hoje, às vezes, eu encontro com ele, eu falo assim, velho, você salvou minha vida lá, hein, cara. Aí ele falou assim, não, pô, você foi bem e tal, foi tudo bem e tal. E acho que Da na hora. época respondia bem o contexto, né? E aí, nesse período eu acabei indo para o Brasil, resolvi algumas coisas, durante 1 semana, 2 semanas, voltei. Aí meu visto foi aprovado, aí eu comecei a trabalhar nessa empresa como um desenvolvedor Java. Aí eu trabalhei nessa empresa por 1 ano e meio, mais ou menos. E aí foi nessa empresa que comecei a trabalhar com Angular, né, como front. Nesse período aí eu consegui agora atender um nível de francês legal. E aí nesse 1 ano e meio, no lugar de começar a trabalhar em inglês nessa empresa, eu comecei a trabalhar em francês, né? Porque não estava difícil o suficiente. Aí eu comecei a trabalhar em francês, e eu tinha um francês bem ruinzinho. Pra você ter uma ideia, quando ela me perguntou minha pretensão salarial em francês, eu não entendi. Aí ela pegou, falou inglês, e aí eu acabei... Aí depois acabou dando tudo certo, né? Mas o que pesou para mim foi que eu tinha um inglês bacana na época, eu tinha um francês que estava funcionando e tal, e aí eu trabalhei 1 ano e meio em francês como consultor em um banco, e aí foi nesse processo. Eu consegui aplicar para residência no processo da província, e depois disso apliquei para o governo federal, né? Porque o processo que eu apliquei são 2 fases. Aí, ano passado, saiu a minha residência, recebi minha cartinha como residente e estou felizão aí. Do caralho, velho. Da hora, velho. Na verdade, eu tava olhando, né? Quebec é uma das províncias que, entre aspas, é bem mais simples de imigrar, né? Se você já tiver um francês e tiver um curso ou graduação, você pode aplicar e já tem uma vantagem absurda, né? E aí você pode aplicar por Quebec primeiro e depois iniciar pelo governo federal, como você falou, e bacana, velho. Muito bacana essa história. Eu tô aí numa situação parecida,
Eu trabalhei esse primeiro ano com a empresa até chegou em janeiro desse ano, na verdade, janeiro do ano passado, antes da pandemia bater, eles você quer renovar o visto? Aí eu, não, eu vou voltar para terminar a faculdade. E aí, bateu a pandemia, eu meio que mudei de ideia, tô aqui, eles aí já não podiam mais iniciar o processo de extensão de visto, e eu apliquei para algumas vagas, passei nessa que também é uma empresa de consultoria agora, e eles estão, né, alavancando meu visto. Só que eu ainda tô meio indeciso. Eu não sei se eu vou fazer com você e ficar esses 4 anos. Tô decidindo, talvez eu volte para o Brasil para terminar a universidade. Mas eu queria um ponto, né? Porque eu lembro que a gente conversou um tempo atrás e você acabou terminando a universidade, né? Então, a última coisa que eu acho que é bom a gente focar é, tipo, para quem está assistindo a gente e está pensando em migrar, o que é que você acha? Você acha que é melhor terminar a faculdade e aplicar depois? Ou na sua visão, o que é que funcionaria melhor? Tá, cara, eu acho que é difícil dizer se tem uma... como eu diria isso? Se tem uma resposta que vai servir para todo mundo, né, nesse caso, né? Eu tinha começado no bacharelado de Sistema de Informação na Universidade da Bahia, Universidade Federal da Bahia. Só que aí, o que eu resolvi fazer? Eu peguei os créditos que eu tinha nessa universidade, levei os créditos para um curso de análise e desenvolvimento de sistemas em uma universidade privada, à distância. Então, eu peguei todos os créditos que eu tinha feito, levei para essa outra faculdade, e era um curso metade do tempo, 2 anos e meio. E aí eu fazia tipo, todo o processo do curso à distância, né? E aí o último semestre, digamos assim, que eu realmente estava à distância. Eu estava aqui no Canadá, aí eu tinha ido para o Brasil resolver algumas coisas, fiz algum outro processo, como procuração e tal, para minha mãe me pegar o diploma. Então, eu terminei o curso, mas eu terminei o curso em uma outra faculdade, uma ementa menor do que era inicialmente, né? Do caso, que era o sistema de informação. Mas para poder responder a sua pergunta agora, né? Eu devo terminar a faculdade para poder vir para o Canadá ou vir para um outro país? Cara, se você tem experiência suficiente que atraiu um empregador, se um contratante fala assim, eu acho que você tem o suficiente para poder trabalhar com a gente, para que terminar a faculdade? Para que botar esse bloqueio, né? Mas assim, você também tem que ter uma visão você tem que entender que tem risco. Todo processo que você faz, toda tomada de decisão que você toma na vida, ela tem uma possibilidade de ter um retorno bom, né, positivo, ou um retorno negativo, né? Tem funcionado para mim, né? Não ter terminado esse bacharelado que eu tinha começado, mas talvez não funcione para outra pessoa, ou talvez funcione também, né? Pelo que eu estou visto aqui, tá 2-0, tá funcionando para o Mikael aqui também, né? Deu uma travada boa agora. Mais ou menos, tipo... tá travando mesmo aqui, mais ou menos, né? Tipo, eu acho que, por exemplo, queira que não queira, o diploma serve para alguma coisa. A prova disso que você mesmo terminou, né? Você fez online porque ajudou na pontuação para a imigração, certo? Agora, na verdade, o processo que eu fiz não usava pontuação, né? Usava apenas proficiência do francês e experiência profissional na província, né? Mas a depender de qual processo a pessoa vai tentar utilizar. O curso técnico ajudou nesse programa de imigração também? Então, o processo que eu fiz de imigração, ele não tinha nenhum requerimento de avaliação de prova de diploma, experiência profissional no Brasil, esses fatores, né? Então, o processo que eu fiz era um processo, vamos dizer assim, mais simplificado e acelerado nesse sentido. Era só a experiência da província e domínio na língua francesa, né? Então, era só esses pontos. Mas tem outros processos de imigração que é fundamental você ter um diploma, porque o diploma vai te ajudar na pontuação, e aí você pode ser selecionado devido a esse diploma, ou você, digamos assim, você tem 10 anos de experiência, então esses 10 anos de experiência contam como pontuação, e aí você pode ser selecionado. Tem várias coisas que te dá para analisar com relação a isso. Entendi. Então, no final das contas, a questão é, tem um diploma
ajuda na burocracia do governo e para alguns programas como o Express Entry ajuda bastante, mas não ter um diploma não é uma barreira completa, né? É um fator que dificulta um pouquinho, mas que não te impossibilita. A prova disso que tem você, tem eu e tem outras pessoas, né, também aqui que ainda não se formaram. Quando a pessoa me pergunta se eu... velho, acredita, esse negócio de postar vídeo no YouTube, começar a movimentar redes sociais é um negócio e, tipo, muita gente me pergunta, Micael, eu devo fazer faculdade ou não, né? Aí, veja bem, eu não posso dizer para todo mundo, eu posso dar meu exemplo, posso trazer exemplos como o seu, falar para a galera as possibilidades, mas eu costumo sugerir, olha, vai fazer, pelo menos começar a universidade, porque você pelo menos começou, eu pelo menos comecei, certo? Porque você entrou, você aprendeu, você pegou aquela base e você fez um network e com certeza abrir as portas. Então, pelo menos começa a universidade, esse é um conselho padrão e depois você mesmo vai desenvolver aí as competências para você tomar decisão na sua vida baseada na sua realidade, né? Então, show de bola, a gente já conversou pra caramba aqui. Antes de encerrar esse vídeo, na verdade, se você... o que é que você diria para a galera que está começando e está pensando nesse sonho canadense? Eu vejo muita gente querendo sair do Brasil. O que é que você aconselharia para alguém que está começando na área e pensando em migrar para o Canadá hoje? Então, tem a resposta muito longa e tem a resposta mais ou menos e tem a resposta curta, né? Não dá para ter tudo, mas vou tentar fazer aqui bem breve aqui, né? Então, né? Eu acho que para quem está pensando em trabalhar fora do Brasil, talvez a barreira com menor entrada seja começar a trabalhar no remoto, né? Então, você começa a trabalhar remoto do Brasil para essas empresas de fora e com isso, talvez você já começa a ter um acesso, né? Tipo, entender como é que é o mercado do outro país que você está trabalhando remotamente, entender qual é a língua e entender, né, como a cultura funciona, né, nesse processo todo, né? Porque às vezes pode acontecer que a empresa, a gente quer você aqui agora em loco, aí te faz um sponsor e você vai trabalhar por eles e tal, né? Já a resposta, vamos dizer assim, a resposta mais longa, né? Que eu costumo pensar hoje, depois de ter feito muita coisa sem planejamento, sem nada, tipo assim, primeiro, acho que uma das primeiras coisas que você tem que fazer, cara, é ter dinheiro salvo. Tipo, você falou que você teve que comprar suas passagens, pagar seu visto, você tem que pagar outros compromissos. Porque se você não tivesse esse dinheiro guardado, não ia acontecer, cara, sabe? Ou a chance de acontecer ia ser menor, né? Deixa eu até pegar esse ponto aí. Deixa eu até pegar esse ponto, porque geralmente, inclusive, já aconteceu comigo de gente botar comentário no YouTube achando lá que eu era rico, que eu era milionário, né? Que tinha família rica. Eu não vim, na verdade, eu vim de uma favela na Mata Escura. Se você botar Mata Escura no Google agora, você vê só foto de presídio, foi de lá de onde eu saí. Né? Então, minha família do interior e tudo mais. Fala você agora, você veio de família rica? Então, né, cara, tipo, a nível de família, assim, né, a gente sempre foi, mesmo, eu, minhas irmãs e meus pais, todo mundo veio bem, classe média baixa, no sentido de, tipo, meu pai trabalhava, tipo, dobrado, 2 empregos, de condições bem modestas, né, Todo então... mundo ralando, né? Eu também, eu até eu tava falando com um amigo recentemente, né? A galera olha hoje, tá bem, tá isso, tá aquilo, mas hoje, se hoje eu me sinto bem, ou eu tenho uma ideia que eu tô bem financeiramente, ou a carreira parece estar funcionando bem agora, demorou 10 anos para acontecer, né? Então, um dos pontos mais importantes tem coisas que você tem que fazer acontecer, velho. Tipo, se não tem oportunidade, você tem que criar oportunidade ou colocar um esforço a mais em certas coisas, né? Claramente, eu não tive as mesmas dificuldades de alguém que talvez não tivesse sapato para ir para a escola, não tivesse caderno, mas nem tudo foi me dado de mão beijada, né? Então, uma das coisas que minha família tentou sempre dar para todo mundo foi educação, né? E esse foi até um dos pontos de conflito meu com meu pai, porque quando eu fui pro ensino técnico, eu já tinha feito o primeiro ano do ensino médio. Como eu tinha feito o ensino técnico com o ensino médio, então eu tive que repetir, entre aspas, o primeiro ano. Eu fiz o primeiro ano numa escola privada,
que meu pai trabalhava que nem louco para poder pagar, porque ele queria dar a oportunidade da educação. E o que aconteceu foi que eu tive que repetir o primeiro ano. Meu pai ficou chateado, porque tá repetindo o primeiro ano. Mas aí foi onde eu falo que eu tive que criar a minha oportunidade, né? Porque eu acho que se eu não tivesse feito esse curso, eu nem sei onde eu estaria hoje, cara, para ser sincero. Bacana. Então, voltando lá para o ponto onde a gente estava, do conselho, né? Você falou, então, o pessoal preparar financeiramente, guardar um dinheiro, porque se você não conseguir passar numa empresa que te faça o sponsor completo, você pelo menos tem condições de arcar, e depois disso? Cara, beleza. Eu acho que a parte financeira é bem importante, como você falou. O segundo ponto que eu acredito muito, você tem que aprender a língua do país que você está querendo ir trabalhar. Para de reclamar, eu não tive curso de inglês, eu não fiz isso, eu não fiz intercâmbio. Muda o telefone para inglês, legenda em inglês, tudo em inglês. Aí vai começar a andar e você vai ver que o negócio vai começar a funcionar. E o terceiro ponto, cara, você tem que direcionar a sua carreira para o mercado que você está querendo trabalhar, cara. Então, por exemplo, uma das grandes diferenças de vários países, de como as pessoas trabalham para como o brasileiro trabalha, o brasileiro ele é muito bom, não estou generalizando aqui, hein, mas o brasileiro é muito bom em fazer de tudo, no sentido de, tipo, a gente tem até o conceito do Severino, né, que quebrou o ar-condicionado, chama o Severino. Quebrou a cafeteira, chama o Severino. O server tá down, chama o Severino. O front-end está quebrado, chama o Severino. Esse é um ponto muito bom, que o brasileiro é muito flexível, ele aprende muita coisa, ele consegue fazer muita coisa, né? Mas se vai trabalhar para fora, a tua ideia é trabalhar numa empresa fora do Brasil, eles têm carreiras um pouco mais especializadas, né? Então, vou dar um exemplo assim, eu sempre trabalhei como full stack, e aí as pessoas sempre perguntam, ei, você faz mais back-end ou front-end, né? E aí hoje, por exemplo, na minha carreira, eu estou ficando mais especializado em front do que full stack em si, né? Mas eu tento fazer ambos, né? Então, tecnologias, analisar o mercado, conhecer empresas, fazer eventos também é muito importante, que aí você vai fazer networking e etc. Pô, bacana, 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 bacana. Eu falei muito, tem vídeos aí com guias para iniciantes, onde eu trouxe minha visão. E bacana porque quando você trazendo assim, né? Agora não é só mais eu, Mikael, chato, batendo nessa tecla. E você, na verdade, está sendo o primeiro cara que eu estou trazendo de entrevistas aqui, onde eu estou entrevistando. E eu espero que funcione esse formato. Cara, só quero te agradecer, na verdade, pelo tempo, pela disponibilidade de contar sua história assim para a galera. Então, para vocês que estão vendo esse vídeo, tá aqui outro baiano, Pedro, na minha frente, veio de lá de Camaçari, do ladinho de Salvador. A gente não se conheceu no Brasil, em Salvador, nunca vi nem falar, apesar de a gente ter esse amigo em comum, Ian Pierre. Se eu te contar do Ian, cara, eu fiz a entrevista de Ian e eu indiquei Ian e eu fiz a entrevista lá e na primeira startup que eu tava, eu que falei, contrata que ele é bom. Então, da hora esse link que a gente teve aqui. E, enfim, tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pedro, eu vou deixar você encerrar. Diga aí o que é que você... se você fosse resumir todo esse processo e em um conselho só, uma frase, qual seria? Cara, uma frase, resumir, não sou bom em resumir coisas. Cara, se eu fosse resumir tudo isso, eu diria que tá valendo a pena, cara. Todo o processo que aconteceu, eu digo de processo de crescimento de pessoal ou profissional, tá valendo a pena. É isso. Então, se joga, tenta e, né, vai viver e criar experiências que no final tá compensando para a gente, né? Bom, então é isso. Vamos encerrar por aqui. Pedro, fala para a galera o que é que você tem aí, quais são as suas redes sociais, onde é que você está ativo, onde é que o pessoal pode te encontrar. Acho que você é mais ativo no LinkedIn, né? Cara, pô, obrigado aí pela conversa. Teu canal tá bombando aí agora, tá? Espero que dê tudo tranquilo. Quem quiser seguir alguma coisa aí ou falar comigo, pode procurar Pedro Torres lá no LinkedIn, que se alguém quiser que eu trocar uma ideia, alguma coisa, a gente pode conversar, beleza? Pronto, vou deixar o link dele também na descrição. E valeu, espero que tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Vou parar de gravar aqui, Pedro. Você devia fazer assim, ó. Tchau, agora eu vou ver minha vida.